Te exaltamos, Senhor Jesus, te exaltamos. É tudo sobre o Senhor. Aleluia. Tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. E ao teu nome seja glória para todos sempre. Tu és digno. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Engrandecemos o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Shalom, família querida. Quero dizer que hoje eu sou a garçonete substituta. A Isa estaria aqui com vocês. Eu sempre digo que um pastor, um pregador, ele nada mais é do que um garçom. O Senhor faz a comida e a gente apenas serve. E eu espero poder ser uma boa garçonete nessa noite. E pode se assentar. A Isa, né, a profeta Isa, que é minha irmã de sangue, estaria aqui hoje, mas quando foi ontem no final da tarde, ela estava com a Nelby em Recife e ela torceu o joelho lá e não levou em conta nada, mas quando chegou aqui as dores começaram a aumentar, até que ela não conseguia nem dormir, nem andar, e ela foi ao médico e ontem à tarde ela teve que engessar o joelho, houve um problema no joelho, e por isso ela tem que ficar de repouso absoluto. E quando ela falou comigo, eu disse assim, e foi de Deus que eu não tinha um compromisso hoje, aliás tinha, com os jovens da igreja, os jovens e adolescentes, mas eu disse, isso eu consigo remanejar. E eu disse, Isa, é claro que eu vou. A nossa vida precisa estar à disposição do Rei e do Reino, amém, irmãos? Então é uma alegria poder estar aqui hoje. Traga um abraço dela e traga uma palavra profética. Ela escreveu assim para vocês: família Ilã, esta é uma estação onde o Senhor vai alcançar as famílias. Aleluia! Se prepare para ver Deus agindo na sua família. Essa é uma estação também de ver Deus atuando nas suas finanças. Por isso é tempo de vigiar as oportunidades. E eu sempre digo que a oportunidade é igual um cavalo sem rabo. Você tem que agarrar enquanto ele está passando, porque se ele passar não tem jeito de segurar mais. Então Deus abrirá grandes oportunidades para vocês. Vigiem as oportunidades, não percam as oportunidades, porque muitas dessas oportunidades aparecerão uma única vez. E ela diz aqui, e são portas especiais que Deus abre para vocês, pois vocês entram em uma temporada, em um tempo de resposta às suas orações. Deus se manifestará de várias maneiras sobre a Ilã neste ano. Principalmente, vocês verão Ele se manifestar como Deus provedor. E Ele os envolverá em grandes conquistas. Se preparem para esse novo tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E antes de eu compartilhar a palavra, vem cá, Marlene. Estão comigo a Marlene e a Nani, mas vem cá, Marlene. Quando o pastor disse, há um portal aberto, ela tinha acabado de me dizer algo, e eu quero que ela fale aqui. Shalom, igreja. Deus me mostrava um portal exatamente aqui. E anjos, muitos anjos, entrando e saindo. E Deus me disse que essa igreja não será mais a mesma a partir de hoje. Que Deus faria grandes coisas e alargaria as estacas. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Só para confirmar aquilo que o pastor disse. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é lindo. E antes de compartilhar a palavra, essa é uma casa de adoração. Essa é uma família não só de adoradores, mas essa é uma casa de adoração.
E a adoração de vocês tem o poder de abrir os céus. E enquanto nós estávamos adorando o Senhor, eu vi os céus abertos. E quando os céus se abrem sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre uma cidade, a gente sabe que há uma manifestação poderosa de Deus, que milagres acontecem. Então, antes de compartilhar a palavra, eu quero orar por milagres. Você que precisa de um milagre hoje, vamos falar com o Senhor? Pode se colocar em pé mais uma vezinha. Você que precisa de um milagre, os céus estão abertos. Por isso é tão importante a gente adorar o Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, Ele vem. Eu digo que Ele sempre vem ao encontro de adoradores. Aleluia! E os céus estão abertos sobre este lugar. Fale com o Senhor. Enquanto eu oro por você, enquanto eu oro por milagres, fale com o Senhor. Nós temos visto Deus fazer coisas incríveis quando os céus se abrem. E os céus estão abertos sobre esta casa. E Deus vai liberar presentes, Deus vai liberar milagres. Fale com o Senhor aquilo que você veio buscar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em cada um de nós, o Teu povo, a Tua igreja. Senhor, e nós te louvamos, Senhor, pelos céus abertos sobre esta casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, como a Marlene viu que os anjos que trazem os milagres, que eles tenham liberdade para se movimentar nessa casa, e que os anjos comecem a trazer os milagres. Senhor, cada um está falando para o Senhor aquilo que precisa. Senhor, vivemos em um tempo complicado, precisamos de milagres, Senhor, e o Senhor é Deus que faz milagres, o Senhor é Deus que faz o impossível. Alguns precisam de milagres na área da saúde, outros na área financeira, na área familiar, na área judicial, Senhor, na área profissional, não importa a área. Deus, em nome de Jesus, nós oramos que os céus liberem os milagres, que sejam liberados os milagres, que essa casa se encha de milagres, que cada um que veio hoje, ó Deus, para se alegrar com essa família, possa, Senhor, ser alegrado com o milagre, possa ser abençoado com o milagre. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos os milagres sobre cada pessoa. Senhor, que eles sejam surpreendidos agora e recebam muito mais do que vieram buscar. Senhor, em nome de Jesus, que venha o Teu reino sobre cada pessoa e que a Tua vontade se faça, que o Teu poder se manifeste. Quando o Senhor vem, o Senhor intervém. Que o Senhor intervenha, Deus, na vida de cada pessoa, e que cada um tenha um encontro com o sobrenatural, e que ainda, Senhor, em poucos dias muitos possam testemunhar da vitória, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoamos este povo com milagres, em nome de Jesus. Amém, amém. Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Depois compartilhe o milagre com os seus pastores, com essa casa, para que o Senhor seja glorificado. Amém? E eu quero, pode se assentar, eu quero compartilhar a palavra de Deus. E vocês estão fazendo 14 anos, está linda a festa, a cor, tudo está muito lindo. Amei aqui Todá, a gente sempre diz Todá Arabá, muito obrigada. Nós temos que agradecer mesmo o Senhor. Meu Deus, realmente as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E hoje a gente vê aqui uma igreja vencedora. Amém? Uma igreja vitoriosa. Como a pastora disse, 14 anos, tantas lutas, tantas coisas, tristezas, alegrias, mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Glória a Deus por esse tempo. E nós sabemos que quando nós completamos 14 anos, o nosso Deus é um Deus que se move em ciclos. E 7 anos fala de um ciclo, 14 anos falam de 2 ciclos. Nesse final de semana que vocês estão comemorando, fecha-se um ciclo e um novo ciclo se abre. Vocês terminam, uma temporada e iniciam uma nova temporada.
inicia um novo ciclo. E às vezes a gente tem medo do que é novo, às vezes a gente não gosta, tem muitas pessoas que têm dificuldade em se habituar, em se acostumar, em viver coisas novas. Mas o nosso Deus, apesar de ser um Deus imutável, é um Deus que faz coisas novas, é um Deus de novidade. Então se prepare, será um ciclo bem diferente. Deus tem coisas novas para vocês. Mas muitas coisas velhas do ciclo passado precisam ser deixadas. Há coisas antigas que não entram conosco em uma nova estação. Quando a gente vai para uma nova estação, a gente deixa, se a gente sai do inverno e entra na primavera, a gente deixa as roupas do inverno e vai para a primavera com novas roupas, com tantas coisas novas, com nova expectativa, não é verdade? Com uma nova alegria, e tudo isso Deus tem para vocês nesse tempo. Bem-vindos a uma nova estação. Amém? E quando nós olhamos, eu sempre gosto de dizer que quando Jesus disse que eu sou o alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, mas ele também é a primeira e a última e é todas as letras do alfabeto hebraico. E quando nós olhamos para 14 é a letra Nun. 14 é a letra hebraica Nun, e eu gosto do hebraico porque as letras não são como as nossas letras, apenas uma letra, uma consoante, uma vogal, mas elas têm uma história por trás da letra. E sabe o que acontece? Elas passam uma mensagem, elas têm valores numéricos, tudo isso. E quando nós olhamos para a letra Nun, aí o desenho de Nun é semente ou espermatozoide. É semente ou espermatozoide. Mas isso no hebraico de hoje. Mas se eu volto no aramaico, no hebraico antigo, do tempo dos profetas, do tempo de Jesus, Nun é peixe. Nun significa peixe, é o desenho do peixe, símbolo de atividade e vida. Mas Nun significa também propagar, e irmão, você está alinhado, multiplicar. Vocês entram num tempo de propagação e de multiplicação. Aleluia! Nun fala de multiplicação, o que explica muitas coisas de um dos principais milagres atribuídos a Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes, mas a multiplicação dos peixes na pesca milagrosa. Aleluia! Nun representa também, sabe o que? Uma pessoa humilde. Quando você olha para essa letra, Nun fala o que? De uma pessoa humilde, curvada diante de Deus. E essa é uma igreja humilde. Quando eu digo humilde, não tem a ver com a nossa condição financeira, não tem a ver com nada, mas um povo que sabe se humilhar para exaltar o Senhor. Não é verdade? Essa é uma igreja que sabe o lugar dela e sabe dar ao Senhor o devido lugar. E sabe, queridos, se tem uma arma poderosíssima, é a humildade. E sabe, Deus está levando a igreja de volta à humildade. Deus está nos vestindo novamente com vestes de humildade. Por quê? Porque o servo do Senhor precisa ser humilde. Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. E Deus está nos vestindo, e Nun fala disso, de vestes de humildade, uma pessoa curvada diante do Senhor. Nun representa aquela pessoa que se abdica do seu ego. Para quê? Para passar adiante uma palavra, uma verdade maior do que ela. Essa é a vida de um filho de Deus. Nós nos abdicamos do nosso próprio ego. Ou seja, nós desaparecemos para que Cristo seja visto através da nossa vida. E durante um tempo, Deus vem levando essa igreja à humilhação, a colocar a boca no pó, a se humilhar diante do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nos ensina, nos leva ao caminho da humildade para que a glória dele se manifeste através da nossa vida. Vocês caminharam durante um tempo se humilhando, mas eu vim dizer hoje que chega o tempo onde o Senhor vai ser exaltado através de vocês, onde a glória do Senhor se manifestará
fará através deste ministério. Aleluia! Não fala disso, nós nos humilhamos, ou seja, nós desaparecemos para que Ele apareça através da nossa vida. Nós diminuímos para propagar uma verdade maior, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, queridos, quando eu olho para como peixe, símbolo de atividade e vida, a palavra do Senhor que eu tenho para vocês nesse 14º ano, é que será um ano de lançar as redes. Será um ano da maior pesca de almas que vocês já tiveram. Se preparem. Se eu tivesse que dizer uma coisa para vocês, aniversariantes, eu diria: vai pescar. Chacoalha quem está do seu lado e diga: vai pescar. Não tem eu já vi em alguns carros, está estressado, vai pescar. Nós vivemos num mundo cheio de estresse. Talvez você chegou aqui e está estressado. Minha resposta como boca de Deus é dizer: vai pescar. É hora de todos nós lançarmos as redes e pescarmos as almas. Aleluia! É hora de nós lançarmos as sementes. Não é peixe, mas não é semente. É hora de nós lançarmos a semente para a maior colheita de todos os tempos. Diga comigo: Ilã, é tempo de pescar. Quem não sabe pescar vai aprender, porque Deus vai dar graça, Deus vai dar unção. É tempo de pescar, é tempo de alcançar almas para o reino de Deus. E agora a Marlene nem sabia o que eu ia falar. Deus me disse: é tempo dessa igreja avançar. É tempo de conquistar. Aleluia! Vamos para a palavra, vamos pôr uma base bíblica nisso. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. E a primeira pergunta que o Senhor me manda fazer para vocês: onde estão as suas redes? Onde estão as suas redes? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem deixado as redes de lado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas deixaram de lançar as redes. E a primeira pergunta é essa: onde está a tua rede? Nós olhamos aqueles homens, se nós olharmos nas situações de pesca dentro da palavra de Deus, nós encontramos alguns pescadores que estavam remendando as redes, nós encontramos outros que estavam lavando a rede. Mas hoje eu quero te perguntar: em algum lugar, onde está a tua rede? Muitos cristãos hoje, o Senhor me disse, estão com as suas redes penduradas. Muitos cristãos hoje fizeram das suas redes de pesca um objeto de decoração. Muitos cristãos hoje pegaram a rede e transformaram a sua rede de pesca numa rede de balanço.
E estão balançando porque estão salvos. Estou dentro da igreja, é linda essa igreja, muito bem cuidada, pastores de excelência, vocês estão muito bem servidos. E é tão bom quando a gente vai num lugar e vê tudo tão lindo, tão organizado, uma banda boa, uma adoração incrível, uma boa palavra. Mas sabe de uma coisa, eu não posso guardar a minha rede. Tudo que o Senhor me dá é porque há perdidos lá fora precisando receber daquilo que o Senhor tem liberado para nós. Irmãos, muitos de nós como igreja do Senhor estamos com a nossa rede penduramos a nossa rede, estamos balançando na nossa rede de pesca. Estamos tão voltados para nós mesmos, olhando para nosso conforto, para nossa própria vida, para os nossos problemas, para as nossas lutas, que a gente não tem tempo de olhar para os perdidos. Mas eu vim dizer como boca de Deus, como profeta do Senhor, tira a tua rede, desce do balanço, lava a tua rede, remenda a tua rede e prepara, porque Deus nessa noite faz de vocês pescadores de homens. Talvez você me diga, eu já pesquei muito, e eu venho como boca de Deus te dizer, não tem aposentadoria, segue pescando, porque há muitos perdidos para serem alcançados. Queridos, muitas vezes aqui meu texto aqui. Muitas vezes nós temos negligenciado, temos abandonado a nossa rede. Mas eu quero dizer hoje, espero que você não tenha perdido a sua rede, porque chegou o tempo de lançar as redes novamente. Diga comigo, chegou o tempo de lançar as redes novamente. E se eu pudesse, eu dava um pulo e ia até onde você está, para dizer bem olhando nos teus olhos. Talvez você diga para mim, mas eu estou decepcionado. Mas sabe como é que é, pastora? Você não conhece essa igreja direito, você não sabe como é que é esse irmão aqui. Pastor, o meu líder, hoje eu vim falar para você como boca de Deus, nem assado, nem cozido, nem o líder, nem o pastor, nem nada. Como boca de Deus eu te digo, volta a pescar novamente. Não importa, queridos, muitas vezes nós fomos paralisados, tanta coisa para um cristão hoje em dia. Há aqueles que estão parados porque foram machucados, há aqueles que estão feridos com liderança, há aqueles que ficaram paralisados porque ficaram ricos, outros porque arrumaram um emprego, outro porque conseguiram um namorado. Mas eu vim te dizer hoje, ouça o que eu estou te falando, chegou o tempo de lançar as redes novamente. Diga comigo, chegou o tempo de lançar as redes novamente. E se você está ferido, Deus vai te curar nessa noite, porque há um óleo que desce para nos curar. Queridos, a gente é ferido, mas a gente fere também. A gente não só é ferido não, a gente também fere. Somos seres humanos, não existe igreja perfeita, não existe gente perfeita. Estamos todos, eu digo sempre, tinha que ter uma plaquinha aqui, estamos em construção. Todos nós estamos em construção, Deus está trabalhando em nós, mas nós precisamos cumprir o propósito do Senhor. Mas às vezes nós colocamos muita desculpa. Uma desculpa muito comum é como Simão. Às vezes Simão falou para o Senhor, Senhor, eu já trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Será que o Senhor não se tocou? Eu sou experiente, eu trabalhei a noite toda e não consegui. Irmãos, quantos de nós estamos assim também, dizendo como Simão, Senhor, eu já fiz tudo quanto é método, Senhor, fui lá fora, eu já preguei, eu já falei, eu já orei, eu já jejuei, eu já estou cansada. Mas a palavra de Deus para você é: lança a rede novamente, lança a rede novamente, aleluia. Temos que lançar as redes novamente. Irmãos, alguns de nós estamos cansados, humanamente falando, fizemos tudo o que sabíamos. Pedro era um especialista em pesca. Pensa bem, é como se fosse nos dias de hoje, talvez Pedro diria: ei, o senhor está falando com um especialista. Fiz, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, não sei o que lá mais o que. Mas Deus diz, o Senhor Jesus disse apenas para ele: lança a rede novamente, faz de novo.
Uma coisa é nós fazermos por nós mesmos, outra coisa é a gente fazer quando a gente tem uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: lança as redes novamente. É disso que 14 fala, é disso que a letra Nun fala. Mas sabe, queridos, o barco de Pedro estava vazio, não pegaram nada, tentaram pescar, lançaram a rede, mas as redes voltaram vazias. Trabalharam a noite inteira, fizeram tanta coisa e estavam cansados. Eu imagino que eles estavam cansados, que eles estavam exaustos, que eles estavam decepcionados. Eu imagino que eles estavam frustrados. E quantos de nós estamos assim como Pedro? Oh, pastora, frustrado. Outro dia eu encontrei uma pessoa frustrada com a igreja. Eu disse: rapaz, e tu não frustra com o mundo? Frustro. E por que você não pediu para sair do mundo, morrer? Desocupa, sai do mundo, que ele te frustra. Agora, o mundo nos frustra toda hora e a gente continua. Ninguém quer morrer. Agora, frustra com a igreja uma vez, já quer ir embora. Pedro estava assim frustrado, cansado, desanimado, abatido, sei lá mais o que. E queridos, nós vemos pessoas, eu tenho me deparado com pessoas frustradas, decepcionadas com pessoas, com amigos, decepcionadas com a instituição, decepcionadas consigo mesmo muitas vezes, como aqueles pescadores. Mas Jesus chama aqueles pescadores para lançar a rede novamente. Talvez você chegou aqui hoje e você estava, olha, quase pendurando a tua chuteira. Não é assim que brasileiro diz? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Põe a chuteira de novo, meu filho, e volta em campo. E não vai querer mudar de time não, que teu passe ainda está aqui, meu filho. Só cai fora desse time quando você tiver uma palavra de Deus. E por enquanto você não tem, fica aqui. Pode não ser o melhor time, mas é um grande time. E é um time que vai conquistar títulos, que tem conquistado e vai conquistar. Sabe, queridos, Jesus fala para ele, lança as redes, e Jesus fala isso para nós. Em um mar que parecia vazio. Nós estamos hoje num mar que parece vazio, parece que as pessoas não querem nada com Deus. Parece que as pessoas, hoje a gente vive um tempo que eles estão nos perseguindo porque somos cristãos. Parece que o mar está vazio, mas na realidade o mar está cheio de peixes para serem pescados. E nós precisamos enxergar dessa forma. E a Bíblia diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós ceifaremos se não tivermos desfalecido. Irmão, você vai colher o que você está plantando. Mas não desfaleça. Eu vim hoje de dizer: não desfaleça, não se desanime, se levante. E aí Pedro fala para o Senhor: mas conforme a tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, nós devemos ser como Pedro e reconhecer a autoridade do Senhor Jesus, a autoridade da sua palavra. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre tudo. Ele disse lá em Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo disse: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Colossenses 1:18. Portanto, a palavra de Jesus Cristo foi suficiente para Pedro. E sabe, essa palavra precisa ser suficiente para mim e para você. Essa palavra na tua boca tem tanto poder quanto na boca de Jesus. Pastora, não é heresia não, porque é a palavra de Deus. Ela é poderosa e nós precisamos de verdade voltar a crer no chamado de Deus para nós. Irmão, Deus te chamou. E se tem uma coisa que nós temos que nos alegrar hoje com isso, é porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Eu amo quando lá em João ele diz: não pense
pensa que foi você que me escolheu, não. Antes de você me escolher, eu já tinha te escolhido. Aleluia! Antes de você me amar, Ele diz, eu te amei primeiro. Aleluia! Aleluia! Você não está aqui por acaso, você foi escolhido para o Senhor. Pastor, eu nem vim aqui, pois é, mas Ele te atraiu aqui. Não foi ninguém que te convidou, Ele te atraiu a esse lugar, porque Ele tem um propósito. Queria que você ouvisse essa palavra e lançasse as tuas redes novamente no mar. Volta a fazer a obra do Senhor, volta a fazer o trabalho do Senhor, volta onde Deus te colocou, meu filho. Faz a obra, a tempo e fora de tempo, prega a palavra de Deus. Aleluia! Quando o Senhor fala, a gente precisa ouvir e obedecer. Eu amo quando lá em Deuteronômio ele diz Shema Israel, ou seja, ouve e obedece, Israel. E hoje eu acredito que o Senhor está gritando com a igreja brasileira: Shema, igreja brasileira, ouve e obedece. Irmãos, se nós tomarmos posição, nós vamos ver o avivamento nessa nação. Mas como igreja nós temos que tomar um posicionamento. Cumprir, a gente precisa, posso falar a verdade? Desculpe, irmãos, mas a gente tem que deixar de ser uma igreja menina, mimizenta, para tornar uma igreja amadurecida. Porque a noiva que ele vem buscar não é uma noiva criança, não é uma noiva irresponsável, mas a noiva que o Cordeiro vem buscar, a noiva que vai casar com o Cordeiro, a igreja do Senhor, a igreja noiva é uma igreja madura. Aleluia! Portanto, queira ou não, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, tomar posição. Aleluia! No mundo a gente vai ter aflição, mas Ele já venceu por nós. Aleluia! E nele nós somos mais do que vencedores. Sabe, queridos, e a chave para a pesca, a chave para a grande pesca foi a obediência. E não é diferente. A chave para a pesca milagrosa é a obediência. Quando o Senhor acabou de falar, Ele disse para Simão: Simão, vá para águas mais profundas e lança a rede para pesca. Irmãos, nós precisamos aprender a nos mover para onde Deus está movendo. Às vezes, como igreja, a gente é turrão. Às vezes, um dia um irmão disse assim para mim: eu estou muito triste com essa igreja, porque eu estou aqui há 40 anos. Nós éramos de uma denominação e ele disse assim: e sabe, essa igreja não é mais a mesma, eu estou muito triste por isso. Eu disse: o que, irmão? Repete. Essa igreja não é mais a mesma. Eu disse: glória a Deus. Acho que ele falou: é louca. Eu disse: irmão, essa igreja está se movendo aonde o Espírito se move. Nós não podemos ser a mesma igreja de 40 anos atrás, irmãos. O Espírito de Deus é dinâmico e Ele se move. E sabe, devemos nos mover para onde Deus está se movendo. Onde Deus nos apresenta a oportunidade. Onde Deus nos mostra uma necessidade. Devemos apoiar devemos nos mover para aquele lugar e ser boca de Deus, ser instrumento de Deus para alcançar aquela vida. Deus dará oportunidades tremendas a vocês, oportunidade de falar com pessoas que vocês nem imaginam. Deus vai levar vocês a pessoas grandes, a pessoas influentes, a pessoas importantes. Não tenha medo de abrir a boca. Abre a tua boca e o Espírito diz: e eu te encherei. Esteja preparado e fale, seja ousado. Deus nos liberta do espírito do medo, porque o povo hoje parece que está com medo de falar que é crente, com medo de falar do evangelho, mas Deus libera a sua unção sobre nós e traz libertação, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar com ousadia. Nós possamos falar como Pedro: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Não é que ele não tinha, irmãos, ele tinha, mas ele disse: isso aí é material, isso aí passa logo. Eu tenho uma coisa muito maior do que aquilo que você precisa. Eu tenho o que o dinheiro não pode te dar, o que a prata nem o ouro pode te dar. Eu tenho o poder de Deus. Se levanta e anda em nome de Jesus. Nós precisamos ser essa igreja, irmãos. Nós vamos abrir a nossa boca e os sinais vão nos acompanhar. Não tenha medo de pregar o evangelho, não tenha medo de orar pelo enfermo, não tenha medo de ser agente de milagres. Aleluia! Irmãos, os sinais acompanham a palavra.
Nós precisamos ser despertados para isso. E Deus vai nos levar a nos movermos no sobrenatural. Porque o natural numa vida de um filho de Deus é viver o sobrenatural. Mas como? Pastor, e se Jesus não curar, o problema é dele, não é meu, não sou eu que vou curar. Minha parte é só orar. Nós precisamos, sabe, queridos, apoiar os esforços da igreja para alcançar as almas para o Senhor. E Deus vai dar estratégias para vocês. Não sei se grupos, não sei como é, mas Deus vai levá-los. Deus vai dar estratégias para vocês de ganhar almas para o Senhor. E eu vou dizer uma coisa. Essa igreja está num lugar estratégico. Essa igreja está num lugar estratégico. Esse lugar é Jardim Brasil. Esse nome é estratégico. Esse lugar é estratégico. Esse posicionamento é estratégico. Sabe, irmãos, essa igreja é uma igreja profética. E Deus vai levá-los a uma nova dimensão. Aleluia. Deus vai levantá-los nesse lugar. Aleluia. Apoie a igreja, apoie os seus pastores, apoie o trabalho. Sabe, queridos, nós precisamos. O Senhor falou para eles assim: ó, sai daqui da praia, vai para águas profundas. Sai daqui da praia e vai para águas profundas. Nós devemos deixar o conforto da praia ou da terra firme e partir para o fundo. Partir para o fundo, enfrentar nossos medos, enfrentar as possíveis tempestades que podem surgir. E ir em águas profundas. Deus está chamando a igreja para águas profundas, porque com certeza nós iremos e nós traremos grandes peixes. A palavra do Senhor, o salmista diz no Salmo 126: os que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo, com cântico. Quem sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará com cântico, trazendo os seus feixes. Jesus estava falando com pessoas experientes no campo da pesca, era o trabalho deles. Mas naquele momento Jesus chega e dá instruções para aqueles pescadores. E 3 coisas ele fala para aqueles pescadores. Primeiro, se afasta da praia, se afasta da terra, da costa e vai para lugar mais profundo. Irmãos, está na hora da gente deixar a praia, deixar o terreno, deixar a segurança, deixar a mesmice, deixar o carnal, deixar o que é habitual. Às vezes dentro da igreja todo mundo quer pegar o microfone, todo mundo quer pregar, todo mundo quer cargo. Mas, irmãos, a igreja está saindo das 4 paredes. Deus está levando a igreja lá fora. Às vezes a gente vai na igreja, a pessoa diz: ai, aqui eu não tenho oportunidade. Tem sim, meu filho, olha lá, essa rua inteira é tua oportunidade. Essas praças todas são tua oportunidade. Os lugares que tem aqui que eu não vou falar são tudo tua oportunidade. Oportunidade é o que não falta. E nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar, porque esse é um lugar profético. Se Deus sara essa terra, Deus sara a nação. Isso é Brasil, isso é Brasil. Olha o que eu estou falando. Se Deus sara essa terra, Deus sara essa nação. E sabe, nós precisamos sair da superficialidade, sair do habitual, sair da carne e entrar no espírito, entrar em uma dimensão diferente. Quando nós estamos numa dimensão mais profunda, em um relacionamento mais profundo com o Senhor, a nossa perspectiva das coisas mudam. A nossa perspectiva da igreja, a nossa perspectiva dos perdidos, a nossa perspectiva de ministério, tudo muda. E Deus está nos chamando a esse lugar. Deus fala para eles: olha, se afasta da praia. E hoje o Senhor diz: se afasta da praia. O Senhor está dizendo para a igreja: sai do conforto. A gente quer uma igreja que tenha ar-condicionado. A gente quer uma igreja que seja bonita, que tenha um telão de LED. Outro dia alguém chegou lá na igreja com um painelzão, tudo. Isso sim, eu fui num evento que tinha um painelzão assim. Eu disse: meu filho, tu sabe quanto custa? Compra e traz. Compra e traz. Se tu trouxer, meu filho, nós vamos colocar aqui, vai ficar lindo. Tudo aqui a gente enche com esse painel, mas compra. É fácil dizer.
Não é? Às vezes a gente quer comparar. Mas irmãos, escute uma coisa. A gente quer uma coisa que fique confortável para a gente, mas eu quero dizer uma coisa: Deus está tirando vocês do conforto. E eu vou dizer uma coisa: você que gosta de sentar só naquele lugar, quando alguém senta no teu lugar, você fica de bico desde hoje, porque vai encher essa casa e não vai ter lugar para você sentar, e você vai ficar em pé. E vai ficar feliz da vida, porque ganhou almas para o Senhor. Aleluia! E quando isso acontecer, não vai ficar bravo, não. Lembra da minha palavra: é Deus te tirando da zona de conforto. Aleluia! Por quê? Porque Deus vai nos dar graça e os perdidos serão alcançados. Aleluia! Nós precisamos entrar nessa dimensão. O Senhor diz para eles: vão para o mar, vão nas profundezas. E quando o Senhor diz para eles: vão para o mar, essa palavra no original, o Senhor está dizendo, sabe o que? Olha, move os remos para que o barco se movimente para frente. Dá um empurrão violento, vigoroso. Não fica onde está. É isso que essa palavra no original fala. Não fica onde está, vai para frente. Não anda para trás, porque você não é caranguejo, meu filho. Você é crente, vai para frente, vai para diante, vai para onde? O passado pode ser lindo, mas o que passou, passou. Deus tem um futuro e uma esperança. Olha para frente, há algo novo de Deus para você. E Deus fala para eles o que? Move, tem movimento forte, vigoroso. E está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos com força total para remarmos o barco e alcançarmos os que estão no mar profundo, alcançarmos aqueles peixes, alcançarmos aquelas vidas. É hora de nós nos juntarmos aos pastores. É hora de se levantarem aqueles que vão dizer: olha pastor, olha pastora, eu dou a mão para vocês, eu me levanto como Arão, eu me levanto como Ur, eu seguro as tuas mãos, pastor. Sabe, não desiste não. Vamos colocar o nosso barco de novo no mar, pastor. Vamos lançar as redes, porque nós vamos pescar. Isso é o que Deus está dizendo. Pastor, eu estou saindo da minha zona de conforto e estou dizendo: pastor, conta comigo. Pastor, eu já te dei trabalho demais, pastor. Quantas noites você perdeu indo tirar demônio de mim, orando para eu ser curado, para o meu casamento ser restaurado. Pastor, me perdoe porque eu falei mal do Senhor, mas agora eu não vou falar mal do Senhor, porque eu estou me convertendo. E eu vim aqui dizer: pastor, eu vou segurar tuas mãos, pastor. Na hora da luta eu vou estar aqui, pastor, conta comigo. Eu vou ser o Pedro que vai remar forte para que essa igreja alcance os perdidos, para que o novo prédio seja comprado, para que as estacas sejam alcançadas. E pastor, eu vou contribuir financeiramente. Eu não vou falar que você está pedindo dinheiro demais, porque não é da minha conta. Pastor, nós precisamos de mais dinheiro ainda para alcançar as nações. Essa igreja tem que ter dólar, irmãos, porque uma igreja que vai às nações precisa de dólar. E dólar é muito mais caro. Vou te dizer que eu trabalho com franco-cefas. Nós temos um ministério na África, não é dólar, é franco-cefas, mais caro que o dólar. Sabe o que é manter 9 missionários na África, num lugar de perseguição? Vocês vão saber, porque vocês têm um chamado para as nações. Luz às nações. Se preparem para ir às nações, para ir às nações. Sabe o que você tem que dizer? Deus, me dá um emprego excelente, faz meu comércio crescer, para que eu seja aquele que vai sustentar os missionários que a Ilã vai enviar, para que eu seja aquele, Senhor, que vai patrocinar o ministério da Ilã nas nações da terra. Ou você não crê nisso? Pastora, nós estamos aqui na Zona Norte. Eu também. Somos iguais. Pastora, a gente nem é uma igreja muito grande, nem nós. E estamos chegando em nações onde a gente nem imaginava. Nações perseguidas. E os nossos missionários estão lá. Não foi um nome que Deus, que o pastor ou a pastora inventaram. É um nome que Deus deu. É o que vocês são, é a identidade de vocês. Luz para as nações. Luz para esse Jardim Brasil aqui. Luz para o Brasil e luz para as nações da terra.
Aleluia. Irmão, eu quero hoje despertar você, para você acordar e descobrir quem você é. Vocês são um povo muito importante. Olha com os olhos do Espírito. Talvez alguém diga: meu Deus, esta igreja, esse povo, Deus olha muito diferente do que a gente olha. E eu quero dizer, Deus está de olho em vocês. Se prepara para ampliar as estacas no Brasil e fora do Brasil. Comece a orar pelas nações. Aleluia, vamos lá. Jesus estava dizendo para Pedro ir a fundo, não se acomodar, não desistir. É a palavra dele para nós, deixar o conforto e se arriscar a navegar no fundo. Deus quer que a gente vá adiante, trabalhe com intensidade, busque Ele com intensidade, com paixão, que a gente deixe o medo, a insegurança e que a gente possa ir às águas profundas. Às vezes o fundo dá medo, mas lá a gente aprende a depender do Senhor, aprende que não é na nossa força, mas é na dependência dEle. E o Senhor abre a boca e diz: lance as redes. E saiba de uma coisa, o Senhor diz: lancem as redes. Aqui. E o Senhor diz para nós hoje: lancem as redes. Eu vou dizer uma coisa. Quando Pedro se calou, ele pôde ouvir a voz do Senhor. Às vezes a gente não tem sucesso, que eu digo não tem resultado, porque a gente não ouve a voz do Senhor. Quando Pedro se aquietou, ele ouviu a voz do Senhor e aí ele disse: de acordo com aquilo que o Senhor falou, pela tua palavra eu vou lançar a rede. E Deus está nos atraindo ao lugar de intimidade, ao lugar de comunhão com Ele, de comunhão com a sua palavra. Deus está nos levando de volta ao lugar da oração. Deus está trazendo a igreja brasileira com tudo de volta ao lugar da oração, ao lugar da intimidade, ao lugar da comunhão, ao lugar do secreto com Ele, ao lugar de estarmos com Ele. E nesse lugar da intimidade, nesse lugar da comunhão com Deus, a gente aprende a ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, como Pedro, a gente encontra instruções. Ele nos diz como fazer as coisas e onde lançar as redes. Ainda que muitas vezes a olhos humanos isso parecia loucura. Ainda que muitas vezes a ordem do Senhor pareça não ter lógica, pareça ser uma loucura. Mas é a voz do Senhor. E a voz do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor produz exatamente aquilo que ela diz. E quando Pedro obedece, o resultado da obediência é a bênção. O resultado da nossa obediência é a bênção, é a colheita. A Bíblia diz que quando ele obedeceu, quando ele fez isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes. A rede se rompeu. Ele teve que fazer sinal aos companheiros para virem ajudá-lo. Obedecer a Deus nos leva o quê? Às suas maravilhas. Porque nós não temos vivido como igreja as maravilhas de Deus, porque não temos ouvido a voz do Senhor. Ouvir e obedecer a voz de Deus nos leva às maravilhas. Quando Pedro decidiu confiar em Jesus, ouviu a voz do Senhor e obedeceu a sua voz, o barco dele ficou tão cheio que ele teve que pedir outro barco para enchê-lo. E eu sonho com o dia em que nós veremos isso acontecendo no Brasil, que o Senhor nos dará uma colheita de almas tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos precisar chamar os companheiros, chamar os irmãos, chamar os amigos para nos ajudar a cuidar de todo esse povo que virá ao Senhor. Teremos, e eu quero profetizar, vocês terão que levantar novos líderes, novos pastores, novos diáconos, novos obreiros, porque essa casa vai se encher das almas, amém? E eu quero dizer, eles virão de todos os lados e virão perdidos. Se preparem, porque nós vamos encontrar pessoas muito diferentes de nós,
mas nós vamos amar essas pessoas, vamos cuidar delas, vamos orar por elas, vamos tratá-las, e Deus vai fazer uma grande obra. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa: é hora de recomeçar. É hora de lançar as redes novamente, Ilão. 14 anos fala disso. Hora de lançar as redes novamente. Mas não da nossa maneira, mas pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é ativa, e ela vai se cumprir na vida de cada um daqueles que amam, daqueles que temem ao Senhor. Pode ter certeza disso. Se Deus falou, Ele cumprirá. Ele disse para Pedro: faça-te ao largo, lança a rede. Pedro foi obediente, repetiu a dose, recomeçou, não mais nas próprias forças dele, mas em obediência à palavra do Senhor. E Pedro teve vitória. E eu quero dizer, Deus lhes dará a vitória. E eu termino fazendo uma pergunta: e hoje? Quando Deus fala conosco, Ele requer de nós uma resposta. E eu quero te dizer, Pedro, eu vim aqui por tua causa. E quando Deus quer, Ele até muda as coisas, faz eu que vim aqui que nem vinha. Mas eu quero te dizer, Pedro, qual é a tua resposta para o Senhor? Mediante a palavra que você ouviu, qual é a tua resposta para o Senhor? Qual é a tua resposta para Ilã? Qual é a tua resposta para os pastores desta casa? Hoje você decide se dar por vencido e volta para casa do mesmo jeito, para viver tua vida normal? Ou você renova a tua fé, renova teu compromisso com o Senhor, diz: Deus, eu entrei aqui igual um Pedro, mas Senhor, o Senhor conhece meu coração, igual Pedro eu estou decidido a te obedecer. Senhor, eu vou caçar a minha rede, nem sei onde eu larguei essa rede, desisti dessa rede, mas Senhor, se for preciso eu vou comprar uma rede nova. Mas eu vou lançar as redes e nós veremos esse Jardim Brasil sendo transformado pelo poder de Deus. Veremos a glória de Deus se manifestando nessa região. Queridos, Deus não precisa de muita gente, não. Deus precisa de pessoas comprometidas. Aqueles poucos fizeram uma pesca revolucionária. E eu quero dizer, não importa quanto nós somos, mas se nós obedecermos à voz do Senhor, se nós tivermos compromisso com o Senhor, nós vamos alcançar o Jardim Brasil, a Vila Maria, vamos alcançar a Vila Sabrina, vamos alcançar Edu Chaves, vamos alcançar toda essa região e vamos alcançar as nações da terra. Foi assim na igreja primeira e vai ser assim na última, na igreja dos últimos tempos. Mas é hora da gente renovar a nossa fé naquele que é capaz de fazer todas as coisas novas. 14 anos? A pastora disse: o presente que você pode dar para o Senhor é a tua adoração. E eu venho atrás dela falando: além da tua adoração, o presente que você pode dar para o Senhor são as almas que você vai ganhar. No 15º ano, ninguém que está aqui vai chegar de mãos vazias. No 15º ano, pega um caderno, faz uma nota no celular. O presente que Deus te pede no 15º ano são as vidas, são as almas. Começando de hoje, à meia-noite, até nos 15 anos, põe uma nota no celular e diz: Deus, eu quero encher esse caderno, essa nota do celular de muitos presentes para o Senhor, de muitas almas que eu vou trazer para o Senhor. Quando chegar no 15º ano, talvez não caiba aqui só do povo que eu vou ganhar para o Senhor. Pastor, o senhor está encrencado no 15º ano, talvez tenha que fazer em outro lugar fora daqui, não importa. Dá para fazer feliz da vida ainda. Mas olha para essa cadeira que está do teu lado. Se tem uma cadeira vazia, olha para esses lugares e diz: sabe, pensa aí,
Como vai ser a tua pescaria? Quantos peixes você vai trazer? Você tem 1 ano para trabalhar. Se cada um de nós pescar só um, já não vai caber aqui. Agora, ninguém vai querer pescar só um. Porque quem pesca só um corre o risco de perder. Está assim de peixes lá fora, esperando pela tua rede. A Bíblia diz, a criação está gemendo. A criação está gemendo, a criação está desesperada, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a rede dos filhos de Deus, para que possam pescá-los e trazê-los para o Senhor. Qual é a tua resposta? Você vai responder ao chamado do Senhor? Você vai lançar as tuas redes de compaixão? A gente gosta de ser uma igreja que se move em paixão pelo Senhor. Mas eu sempre digo que a paixão pelo Senhor, a paixão nos leva à compaixão. A paixão pelo Senhor nos leva à compaixão pelos perdidos. E eu, Iris, não acredito em paixão sem compaixão. E não acredito em compaixão sem paixão. Paixão pelo Senhor, meu coração precisa queimar por Ele. Mas meu coração precisa queimar por aqueles a quem Ele ama. E estão morrendo todos os dias. Estão se perdendo todos os dias. Há uma colheita, os campos estão brancos lá fora. E o que é que nós estamos fazendo? É tão gostoso comemorar 14 anos. Mas eu não quero comemorar sozinho. Na Vila Maria lá, o nosso 15º ano. Eu quero pescar peixes que estão se perdendo no mar. Eu quero salvar vidas para o Senhor. É hora da gente lançar nossa rede de compaixão, de solidariedade, de reconciliação. A Bíblia diz que a você e a mim, a nós foi dado o ministério da reconciliação. Fomos chamados a reconciliar pessoas com Jesus. É hora da gente aceitar as pessoas como elas são e trazê-las para o Senhor, para que o Espírito de Deus as transforme. Qual é a tua resposta para o Senhor? Eu tenho uma resposta minha para Deus, mas eu não posso responder por você. Se a tua resposta para o Senhor é dizer, Deus, eu vou lançar a rede novamente, se coloque em pé e eu quero orar por você.